Durante 2 anos, as pessoas ficaram em casa acompanhando as celebrações e missas do celular, da televisão, do computador, tablet, por causa da pandemia. A pandemia ainda existe, mas há uma flexibilidade maior e as pessoas agora podem participar de forma presencial. E isso exige um desafio da igreja e uma atenção especial, principalmente por parte da evangelização das pessoas. E por isso eu converso agora com o Dom Geraldo Lírio Rocha, ele que é arcebispo emérito da Arquidiocese de Mariana. Quer saber então nosso assunto? Então venha comigo, é mais uma boa conversa. Olá, e a nossa boa conversa de hoje é com Dom Geraldo Lírio Rocha, ele que é arcebispo emérito da Arquidiocese de Mariana. Mas antes de começar a nossa conversa, convido você de casa a se inscrever no canal, clicar no sininho, dar like no vídeo, para assim que a gente publicar um material novo, você receber a nossa notificação. Dom Geraldo, nós estamos vivenciando o período de Páscoa e os fiéis puderam estar presentes nas celebrações da Semana Santa e tantas outras. E aí eu pergunto ao senhor agora, um período de pós-pandemia, né, assim dizendo. A pandemia ainda existe, ela ainda precisa da atenção das pessoas de formas de precauções, mas as pessoas agora já estão podendo estar participando ali das celebrações. Como o senhor vê isso, esse momento? Eu vejo este momento sob vários ângulos. Em primeiro lugar, isso que você diz é uma realidade. Nós ainda estamos em tempo de pandemia. Claro que com o quadro que agora se apresenta, muitas coisas vão se tornando, digamos assim, o novo normal. Houve uma flexibilidade. Podemos ter momentos presenciais, como tivemos durante a Semana Santa, aqui e em tantas outras partes. Sem dúvida, nós vivemos um momento novo. Entretanto, não podemos descuidar porque há risco ainda de contaminação. Há casos ainda, e casos muito graves e até mortes. Então, não podemos concluir como se já tivéssemos superado integralmente a pandemia. Todo cuidado ainda é pouco. Nós devemos manter os cuidados do uso da máscara quando isso for conveniente, da higienização, enfim, todo o distanciamento dentro do que é possível e razoável, de tal forma que nós possamos atravessar este, né, caminho tão doloroso que tem sido, eu não vou nem dizer que foi, que tem sido a pandemia, e com a ameaça de variantes que ainda possam surgir e em alguns lugares já estão surgindo. Há países em que já se havia quase que concluído, né, pelo fim da pandemia e que estão agora vivendo um momento dificílimo. Então, todo cuidado é pouco. Mas, é claro que tendo, né, ultrapassado certo nível de contaminação, vai se tornando mais possível a participação presencial, por exemplo, em nossas celebrações que, né, foram esvaziadas durante o período mais forte da pandemia. E isso nós vivenciamos em São João del Rei, em toda esta diocese e em tantas outras cidades por todo o Brasil e em outros países. Eu só diria assim: vamos viver com cuidado um momento novo que agora se nos apresenta. Vamos buscar os contatos que ficaram interrompidos durante praticamente 2 anos, mas vamos conservar, não é, aquilo que nós precisamos manter para evitar qualquer retorno nesse quadro que nós já sabemos foi extremamente doloroso. Eu pergunto ao senhor agora porque
sempre existiu uma preocupação de grandes lideranças da igreja, né, desse retorno e da participação dos fiéis, né, porque as pessoas deixaram de estar de forma presencial e haveria sim esse risco de muitas não retomarem. E aí vem muito trabalho de evangelização. E aí como que o senhor enxerga essa necessidade de se envolver, de evangelizar para esse novo momento? Olha, eu diria assim, os meios de comunicação nos prestaram um grande serviço no período mais candente da pandemia. Impossibilitados de participar nas igrejas das celebrações, muitos encontraram nos meios de comunicação, nos diversos meios, a possibilidade de entrar em sintonia e em clima de oração e acompanhar as celebrações, especialmente a celebração da Santa Missa. Sem dúvida, não podemos minimizar isso que foi e que tem sido tão importante, dada a dificuldade que vivemos dos encontros e das celebrações presenciais. Entretanto, nós não podemos protelar o retorno à comunidade. Nós não podemos esvaziar as celebrações litúrgicas, porque isso faz parte, isso é da consistência da própria igreja, os fiéis se reunirem em assembleia. Aliás, a palavra igreja quer dizer exatamente isto, eclésia. Eclésia Dei, assembleia do Senhor nosso Deus. O povo que se reúne para celebrar os mistérios da fé. Então, esta dimensão comunitária da fé não pode ser minimizada. E esta valorização da Assembleia Litúrgica não pode ser relegada a um segundo plano. Não tem importância, não, a gente assiste tudo pelos meios de comunicação. Não. Desculpe eu insistir, os meios de comunicação têm prestado um serviço relevante, mas nós não podemos, de outro lado, esvaziar as celebrações presenciais, porque isso é da índole da própria igreja. Não podemos nos acomodar, a palavra seria talvez isso. Às vezes por comodismo mesmo, e às vezes até por uma compreensão deturpada. Não é? Às vezes até não é nem só pelo comodismo, uma compreensão deturpada. Não, a gente tanto faz. Ou se assistir nos meios de comunicação, a transmissão da missa, está resolvido. Não, não é para assistir, é para participar. Mas pelos meios de comunicação você fica no assistir mesmo, porque o participar implica na dimensão presencial, né? E o impacto também chega para as pastorais, para os movimentos. O senhor foi presidente da CNBB durante 4 anos e gostaria que o senhor falasse também sobre isso, desse retorno de pastorais, movimentos, que é uma forma ativa da igreja junto da comunidade. Porque a ação da igreja, embora tenha a sua culminância na celebração litúrgica, ela não se esgota aí. A igreja tem muitas outras responsabilidades e empenhos e compromissos, seja no campo pastoral especificamente, no campo da catequese, na ação sociotransformadora, enfim, o leque de atuação da igreja como conjunto e dos cristãos em particular é um leque imenso. É a sociedade inteira que está aguardando as sementes da palavra de Deus que precisam ser semeadas no coração das pessoas, o fermento que precisa ser inserido nas estruturas da sociedade, sal da terra, luz do mundo, fermento na massa. É a ação concreta da espiritualidade. É a ação concreta da espiritualidade individual e do sentido da ação conjunta da própria igreja. E aí agora eu pergunto ao senhor, porque na Diocese de São João del Rei, por exemplo, o senhor vai conduzir um momento de espiritualidade junto do clero diocesano. Isso mesmo, eu vou pregar o retiro do clero, a convite do meu querido irmão, Dom José Eudes, bispo diocesano de São João del Rei, a quem eu tive a alegria e a graça de ordenar bispo. Então, é uma forma, né, da igreja, de mostrar que a igreja está se preparando também
junto para esse momento? Então, em Cachoeira do Campo, no município de Ouro Preto, eu terei a alegria de pregar o retiro para o clero. O retiro do clero é sempre um momento muito importante de espiritualidade sacerdotal, de convivência fraterna, de busca de unidade na integração da ação pastoral e evangelizadora. Então é sempre um momento privilegiado. Eu faço com muito gosto acolho com muito gosto esse convite de Dom José Eudes, por tantas razões, mas porque também, dentro daquilo que me é possível, eu encontro nesta maneira, pregando o retiro, um caminho e um jeito de exercer a minha missão como bispo. Eu, quando me tornei arcebispo emérito de Mariana, eu dizia, cessa a função como arcebispo de Mariana. Mas a missão continua, porque eu continuo bispo com a responsabilidade inerente, ao caráter episcopal. Então, pregar retiro para clero é uma das atividades que eu faço com muito gosto e que me empenho, na medida das minhas possibilidades, em sempre acolher os convites que me são dirigidos, partilhando com os irmãos aquilo que vem da palavra de Deus, do ensinamento do magistério da Igreja, do Concílio Vaticano II e, no momento atual, do pontificado do Papa Francisco. Então, Geraldo, a nossa conversa está ótima, mas eu queria que, para encerrar, o senhor deixasse uma mensagem para as pessoas de casa sobre esse momento mesmo, essa retomada da presença das pessoas junto da Igreja, seja nas celebrações, seja nos trabalhos pastorais, É Páscoa. Páscoa quer dizer passagem. Recorda a passagem do anjo exterminador que matou os primogênitos dos egípcios e preservou os primogênitos dos hebreus. Passagem do povo hebreu pelo Mar Vermelho e assim se livrou da escravidão. Mas é sobretudo a grande passagem de Jesus Cristo, da morte para a vida. E pelo batismo nós somos sepultados com Cristo em sua morte e ressurgimos com Ele para a nova vida. Minha mensagem é esta: Feliz Páscoa em Cristo, com vida nova, na alegria de quem caminha pelos caminhos do bem, na ressurreição que acontece cada dia, na medida em que nós vamos nos superando a nós mesmos, vencendo o erro, o mal, o pecado, para viver a vida nova da graça de Deus. Feliz Páscoa da ressurreição. Dom Geraldo, muito obrigado por partilhar conosco essas palavras tão importantes e inspiradoras para nossa igreja. Muito obrigado. Eu que agradeço por esta grande oportunidade. E muito obrigado também você de casa por acompanhar mais uma boa conversa. Semana que vem, novo encontro marcado. Um grande abraço, fique com Deus.